Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos hoje começando a nossa terceira aula prática da disciplina de Bases da Vigilância Sanitária de Alimentos. Hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar, porque nós vamos falar um pouco sobre a aplicação de calor numa cultura de bactérias, né? A gente tem concentrado mais os nossos estudos em bactérias, devido a um comportamento que elas têm mais preciso, né, dentro dos experimentos. Então, é por isso que a gente tem concentrado mais os nossos estudos nas bactérias. E hoje nós vamos ver, quando eu aplico o calor numa bactéria, né, o que isso vai acontecer? Vai inibir ou vai fortalecer o crescimento? Que tipo de calor pode inibir? Que tipo de calor pode incentivar o crescimento? Quantos graus são necessários para eu inativar a ação de uma bactéria? Qual é o método melhor para eu fazer essa inativação? Então, nós vamos ver hoje, né? Nós vamos pegar duas bactérias, vamos fazer uma aplicação de calor em banho-maria e outro por autoclave, né? E vamos ver quais serão os resultados que nós teremos nesse experimento. Hoje também a gente vai poder ver, né, a autoclave, vai ver alguns modelos de autoclave, né, para a gente entender como é o funcionamento dela dentro do nosso laboratório, né? Então vamos lá. Bom, os nossos objetivos hoje, né? Como eu falei para vocês, a nossa aula é sobre a ação do calor nas bactérias. E quais são os nossos objetivos? Conhecer os diferentes métodos que empregam calor no controle do crescimento micro-orgânico, né? Como que funciona esse emprego do calor, então, se as bactérias são suscetíveis ou não ao calor. Vamos conhecer também o comportamento das formas vegetativas frente ao aumento de temperatura. O que são formas vegetativas, né? São formas em que a bactéria ela mantém o metabolismo dela ativo. A todo momento ela está em processo metabólico. Então, ela não para, a todo momento ela está produzindo algo ali dentro. Conhecer também o comportamento dos endósporos frente ao aumento da temperatura, né? Endósporos aqui, né? As bactérias que nós vamos utilizar para fazer o nosso experimento. Então, eu vou adiantar. Aí vocês me avisem se o som está saindo direitinho. Já vou lá. Nós podemos ter dois tipos de processos de controle ambiente. O calor seco, onde não há presença... Todo mundo está com o microfone fechado? Porque está retornando um som para mim. Dá a impressão que só o Flávio está com o microfone aberto. Através de fornos. A flambagem, que é muito comum a gente trabalhar no laboratório, a gente já viu nas aulas práticas. É ele mesmo. O som está vindo. Flavinho, fecha. Fecha o seu. Deixa eu parar aqui. Flavinho, fecha o seu microfone porque está dando retorno para a gente. Sim, estou fechando agora. Obrigada. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque realmente estava dando um retorno bem chatinho. Agora eu não estou ouvindo nada, não. Não soltei, não. Vou soltar agora, tá? Ó. Nós podemos ter dois tipos
de processos de controle microbiano. O calor seco, tá sim, onde não há presença nenhuma de umidade, e aí a gente trabalha com em fornos. Então, vários materiais de laboratório, como por exemplo vidrarias, podem ser esterilizados através de fornos. A flambagem, que é muito comum a gente trabalhar no laboratório, a gente já viu nas nossas aulas práticas, quando a gente usa a chama do bico de Bunsen, com a alça bacteriológica, que a gente vai colocar lá na chama do bico de Bunsen para fazer esterilização, ela chega a ficar rubra, aumento da temperatura. Olha só, quando o bico de Bunsen, a chama do bico de Bunsen está azul, olha a variação de temperatura. Na ponta pode chegar até 1540 graus Celsius. Então é uma temperatura extremamente alta. Qualquer matéria orgânica que entre em contato vai ser queimada. Então é um processo de eliminação de qualquer matéria orgânica e, portanto, também dos micro-organismos. E a incineração, que pode chegar a temperaturas ainda mais altas do que essa, onde você vai transformar o material em cinzas. E serve também para o controle, principalmente dos resíduos que são gerados em laboratório, em ambientes de saúde. A gente tem que fazer incineração para eliminar qualquer possibilidade aí também de contaminação. O outro tipo de calor é o calor úmido. O calor úmido, como o próprio nome diz, usa a umidade, usa a presença de água. E aí nós temos dois tipos principais. A fervura, que é o aumento da temperatura até o ponto de ebulição da água, a 100 graus Celsius. Tá? Então, fervura é 100 graus Celsius. Chegando a essa temperatura, você garante a eliminação de praticamente todas as células vegetativas e vírus, porém, os endósporos não são eliminados nessa temperatura. E aí nós temos a autoclavagem. Então, a fervura chega até 100 graus, e a autoclavagem, que é feita na autoclave, a gente vai falar dela daqui a pouco, pode chegar até 121 graus. Por que a gente fala que pode chegar? Que é o suficiente. 121 graus você garante a eliminação do endósporo. A autoclave em si pode aumentar ainda mais essa temperatura, porém não é necessário. Além do que, se você aumenta mais a temperatura, a autoclave nada mais é do que uma grande panela de pressão, você também está aumentando a pressão interna e você corre o risco de ter algum acidente se essas válvulas não funcionarem corretamente. Então não é necessário elevar a temperatura além de 121 graus. 121 graus, depois a gente vai ver isso lá no termostato, vai mostrar certinho como é que nós chegamos a essa temperatura, que é o suficiente para eliminar os endósporos bacterianos. Tá? O procedimento, como é que isso vai ser feito, nós vamos discutir durante a aula prática. Portanto, nesta aula prática, nós vamos realizar procedimentos que visam exatamente testar para saber se a fervura e a autoclavagem conseguem eliminar os micro-organismos e quais são mais resistentes do que outros. Então, vamos para o slide para a gente ver quais os procedimentos que nós vamos realizar nessa aula. Então, procedimento único, na verdade, mas que nós vamos dividir em etapas, é a ação do calor na inibição do crescimento bacteriano. O calor úmido, nós vamos utilizar a 100 graus Celsius, um banho-maria. Então, banho-maria nós vamos botar ele aquecendo a 100 graus Celsius. Então, na hora que ele estiver fervendo, nós vamos colocar os micro-organismos. E a autoclavagem, o processo de autoclavagem, onde nós vamos usar a autoclave e atingir a temperatura de 121 graus. Cada grupo aí, nós vamos dividir a turma em grupos, cada grupo pode utilizar um micro-organismo, porque facilita o processo. Nós vamos trabalhar com dois tipos de micro-organismos diferentes, tá? Que a gente já vai explicar quais são eles. Então, cada grupo trabalhando com um, consegue observar melhor cada um desses processos. Então, é isso que nós vamos realizar nesta aula. Então, métodos diferentes de aumento de temperatura e ver como é que isso vai interferir no crescimento microbiano. Então, vamos para o vídeo para a gente ver agora quais os materiais que nós vamos trabalhar nesta aula. Muito bem. Nós vamos utilizar meios de cultura estéreis, aproximadamente ali 4 ml, uma colônia, ali, um crescimento de E. coli, então Escherichia coli, e um de Bacillus subtilis. Então, dois tipos de bactérias diferentes, a gente já vai falar um pouco sobre elas. Vamos precisar também de pipetas, principalmente ali de 2 ml, o bico de Bunsen, o banho-maria, que é o que nós vamos utilizar para fazer o aquecimento a 100 graus Celsius, e também nós vamos precisar de autoclave. Então, vamos para o slide para a gente ver a autoclave.
Então, a autoclave, o outro material que nós vamos utilizar, ela tem uma estrutura específica, mas para o final da aula eu vou mostrar para vocês que ela não é só dessa forma, existem vários modelos diferentes. Alguns laboratórios já não aceitam esse modelo aqui, porque ele pode apresentar falhas no termostato, mas isso depende apenas da manutenção. Se for feita o trabalho correto, manutenção correta, não tem risco nenhum, certo? Mas o que é que nós temos aqui, então, nesta autoclave? Você tem aqui um controle de temperatura, onde você tem mínimo, médio e máximo, que é importante, primeiro o máximo para você fazer o aquecimento, a hora que chega a 121, você volta para o médio e mantém a temperatura, e o mínimo, ou zero, para você desligar, tá certo? Temos aqui o termostato, que vai medir e regular tanto a temperatura quanto a pressão, a válvula de escape, que é fundamental, porque quando você está com ela sem autoclavar, só fazendo a fervura ou aumentando a temperatura inicial da água, que fica no reservatório aqui embaixo, nós temos que deixar ela aberta para não pegar pressão, mesmo porque a tampa ainda não vai estar travada. Então, existem vários registros aqui de segurança que vão servir para travar a tampa. Quando tiver a fervura já e tiver só vapor interno preenchendo todo o espaço da autoclave, aí nós travamos o registro e a pressão e temperatura começam a subir. A hora que chegar no 121 graus, a gente muda o termostato aqui para o médio e ele se mantém o tempo que a gente quiser nessa temperatura. Tá? Então, essa é a autoclave que nós vamos utilizar na aula. Bom, e aí ele vai fazer um reforço acerca do uso dos EPIs, não é? A importância do uso dos EPIs, a questão da higienização das mãos, não é? A higienização das bancadas, como a gente tem que se comportar, como deve ser feita, né? Tudo que a gente já aprendeu bem certinho. Então, essa parte eu vou adiantar. Então, agora nós vamos passar para o início do experimento, né? Quais são os procedimentos para desenvolvimento da prática. Então, o procedimento é a ação do calor na inibição do crescimento bacteriano e vamos proceder à preparação dos tubos. Algumas características. Procedimento do calor, ação do calor na inibição do crescimento. Estão ouvindo direitinho? Primeira coisa que nós vamos fazer é a preparação dos tubos. Então, é fundamental, toda vez que nós trabalhamos com tubos de cultura, vários tubos, que a gente primeiro faça a marcação desses tubos. Então, como é que nós vamos fazer a marcação? O que é que nós vamos avaliar? Os tubos vão ser marcados, então todos eles têm que ser marcados, para que não haja erro na hora de separar os micro-organismos. E para cada micro-organismo, nós temos que separar 4 tubos. Um tubo de controle. Controle o quê? Controle positivo. Então, esse tubo também vai ser inoculado. E ele não vai sofrer nenhum processo de controle microbiano. E a gente vai botar ele para crescer. Qual é a função disso? Esse tubo tem que crescer independente de qualquer coisa. Porque senão o micro-organismo que a gente está usando já morreu. E aí, todo o processo que a gente está testando aqui não vai servir para nada, porque a gente não vai saber se funcionou realmente ou não. Então, esse tubo controle é para dizer, olha, o micro-organismo está em pleno funcionamento, ou seja, o seu metabolismo está ativo, ele está se multiplicando. Então, um tubo controle para cada um dos micro-organismos. Um tubo que nós vamos levar ele ao calor a 100 graus Celsius por um tempo de 5 minutos. Outro tubo também ao calor de 100 graus Celsius, agora por um tempo de 20 minutos. Então, vamos elevar o tempo em que ele fica a 100 graus Celsius. E um tubo para a autoclave, para cada micro-organismo. Então, vamos fazer essa preparação primeiro dos tubos, vamos fazendo a marcação correta e depois a gente faz a inoculação. Então, vamos para o vídeo. Então, cada um dos tubos, nós vamos ter que marcar ele corretamente. A primeira coisa que a gente faz é sempre acender o bico de Bunsen. Apesar de a gente só fazer fazendo a marcação inicial, comece já a se acostumar a trabalhar num ambiente sempre estéril quando você vai trabalhar com o micro-organismo. Então, acenda a chama do bico, controle a entrada do oxigênio na parte de baixo do bico de Bunsen para que a chama fique toda azul. Quanto mais azul ela ficar,
maior é a temperatura que ela vai atingir. Feito isso, você tem ali, lembra, aquele espaço perto do bico de Bunsen em torno de 30 centímetros, e você vai ter a marcação, então, desses tubos. Para cada um dos tubos, então, faça a marcação que você possa entender depois. Não precisa escrever nada específico. É para você saber que 4 tubos vão ser trabalhados com E. coli, um, o controle, outro, o E. coli a 5 minutos no banho-maria, a 100 graus Celsius, outro, a E. coli a 20 minutos no banho-maria, e o outro, a E. coli já aí na autoclave. Então, todos esses tubos marcados vão ajudar a gente a não se confundir, principalmente na hora de fazer a inoculação do micro-organismo e também na hora de tirar depois do banho-maria. A gente pode colocar, é claro, separado no banho para que evite a mistura dos tubos, mas sempre há a possibilidade de eventos que a gente não está esperando, alguém que entra no laboratório e acaba trocando, vários grupos trabalhando junto, no mesmo banho-maria. Banho-maria não é uma bacia enorme que está ali fervendo, então vai ter algumas prateleiras, mas os tubos vão se misturar provavelmente. Então tem que fazer a marcação correta para evitar que haja a mistura desses tubos dos tempos diferentes e dos micro-organismos diferentes, para a gente poder entender o que é que está acontecendo depois na hora que der o resultado. Então isso é fundamental para a gente entender qual micro-organismo vai sobreviver ao aumento da temperatura e qual vai ser responsável aí, ou vai ser suscetível a esse aumento de temperatura, tá certo? Então, feito a preparação dos tubos, a próxima etapa é fazer a inoculação. Então, inocular significa pegar o micro-organismo de um estoque, de um crescimento que já aconteceu, e colocar ele num meio onde ele vai crescer melhor, ou vai crescer mais, porque tem mais nutrientes. Então, vamos para o slide para a gente ver. Então, nessa inoculação, nós vamos colocar cerca de 100 microlitros. Então, 100 microlitros não precisa ser exato, tá? Mas lá na pipeta você vai ter a pipeta graduada com várias concentrações ali, várias quantidades. As primeiras, pode pegar só a primeira pontinha da pipeta, que vai ser ali 100 microlitros, é claro, depende se pipeta de 1 ou pipeta de 2, então veja a graduação correta. 100 microlitros para colocar em cada tubo. Se você quiser trabalhar com a pipeta, ou pipeta Pasteur, por exemplo, seria equivalente ali a umas 2 gotas da pipeta Pasteur, tá? Não precisa ser exato, porque a gente não tem uma quantidade, a gente não está medindo o tempo de crescimento desse micro-organismo. A gente só quer saber se ele vai crescer ou não. Se o método de esterilização funcionar, independente da quantidade que você colocou ou não, o micro-organismo não vai crescer. Então, 100 microlitros, aí mais ou menos 2 gotas na pipeta Pasteur. Então, para cada um dos tubos, nós vamos colocar 100 microlitros e para cada um dos micro-organismos. Então, lembra, você tem 2 séries ali, pode ser dividido em uns grupos. Quem vai trabalhar com E. coli, 100 microlitros de E. coli em cada um dos tubos. Quem vai trabalhar com bacillus subtilis, 100 microlitros de bacillus subtilis do estoque, do que já foi crescido, em cada um dos tubos. Então, vamos ver como é que se dá esse procedimento. Então, esse procedimento vai ser realizado, então, sempre perto do bico de Bunsen. Lembrando que o meio de cultura que está com o crescimento ali, que já está com o micro-organismo, ele vai ser... É bom dar uma agitada nele, porque o micro-organismo ele vai ficar parado, ele tende a ir para o fundo do tubo. Então, agite para deixar bem homogênea a solução. Então, você vai pegar, para abrir, lembra? Sempre perto do bico, você pode segurar com o dedo mínimo, girar o tubo, flama um pouquinho a boca para tirar qualquer tipo de resquício do micro-organismo contaminante. E você pode pegar já todo o volume que vai colocar. No caso, eu vou inocular primeiro os tubos que vão para o tratamento. Então, os tubos por banho-maria, 100 graus Celsius, de 5 em 20 minutos, e o de autoclave. Por último, eu vou fazer a inoculação dos controles. Então, pode fazer tudo junto se vocês quiserem na sequência. Então, 100 microlitros, não precisa ser exato, então não precisa puxar até a parte de cima da pipeta. Pode puxar só o que você vai precisar. Então, 3 vezes 100 microlitros. Primeiro, inoculação da autoclave, depois 20 minutos e depois 5 minutos. Então, com muito cuidado para não tocar a ponta da pipeta em qualquer outra estrutura que possa ter contaminação. Sempre, então, mantendo
perto do bico de Bunsen, para que não haja contaminação com outro micro-organismo. Tá? Por quê? Então, a gente pode ter com algum micro-organismo que é um contaminante mais resistente, a gente não vai saber se o processo deu realmente certo ou não. Tá? Feito a inoculação, aí depois a gente vai levar para a estufa, para o banho-maria e para a autoclave para ter o processo de esterilização. Fazer o procedimento com cada um dos micro-organismos, certo? Então, tanto para E. coli, quanto para o Bacillus subtilis, 100 microlitros, 2 gotas de Salmonella Pasteur em cada um dos tubos. Esses micro-organismos, eles têm características específicas, tanto o Bacillus quanto a E. coli são bactérias. No caso, a E. coli é uma bactéria gram-negativa e o Bacillus é uma bactéria gram-positiva. Como a gente já viu, de uma forma geral de resistência, o Bacillus ele tende a ser menos resistente que a E. coli. Porém, no caso, ele tem a capacidade de formar endósporos. Então, como é que isso pode se manifestar nessas temperaturas que a gente está vendo? Então, agora eu estou inoculando o Bacillus subtilis, 100 microlitros para cada um dos tubos, tanto para autoclave quanto para banho-maria a 20 minutos e 5 minutos. Depois nós vamos distribuir. É importante que o banho atinja a temperatura primeiro de 100 graus antes de você colocar o micro-organismo, porque senão a temperatura vai subindo aos poucos e, dependendo, quanto mais tempo ficar em temperatura elevada, o micro-organismo vai acabar também morrendo. Então, mesmo que não chegue a 100 graus, uma temperatura elevada pode causar a morte do micro-organismo. É importante que primeiro chegue a 100 graus. Agora eu vou fazer a inoculação dos controles, tá? Eu fiz separado apenas para evitar alguma contaminação, mas pode ser feito junto. Se você fizer o procedimento correto, não há possibilidade de contaminação. Então, faça ali a flambagem, tira ali os 100 microlitros necessários para fazer a inoculação. Eu vou fazer isso para os 2 micro-organismos, tanto para a E. coli quanto para o Bacillus subtilis. Lembrando que há outra forma também de abrir o tubo. Você pode segurar o tubo com a mesma mão que está a pipeta, desrosquear com a mão livre e depois passar o tubo para outra mão, segurando a tampa entre o polegar e o indicador. Tá? Depois voltar e fazer o procedimento contrário. Então, a mesma coisa é feita tanto com a E. coli quanto com o Bacillus subtilis. Lembrando, então, que esse controle tem a função do quê? Provar que o micro-organismo ele está em pleno funcionamento, ou seja, ele está na sua forma vegetativa, que é o seu metabolismo ativo, para garantir que o crescimento, ou a falta do crescimento que a gente vai observar nos resultados, não é devido a uma falha no micro-organismo, não é porque o micro-organismo morreu, ele tem que estar em funcionamento. Por isso que a gente faz esse controle positivo, tanto para a E. coli quanto para o Bacillus subtilis. Esses 2 controles, eles não vão para a autoclavação nem banho-maria, e eles não precisam ficar necessariamente aí fora esperando os outros voltarem. Mas, se você quiser garantir que haja uma similaridade do procedimento, você pode deixar ele para fora e colocar ele na estufa assim que os outros tubos passarem pelo processo de esterilização. Se quiser guardá-los já imediatamente, também pode fazer isso. Então, depois que você faz a inoculação dos controles, você já coloca ele na estufa, temperatura entre 35 e 37 graus, temperatura ótima de crescimento. Então, coloca lá marcado certinho como controle, e aí a gente vai esperar depois 24, 48 horas para ver o resultado. Então, feito o procedimento de inoculação, colocando os micro-organismos no meio de cultura, agora nós vamos aos procedimentos de controle do crescimento, para saber se a temperatura realmente é efetiva para impedir o crescimento do micro-organismo e a partir de que ponto ela é efetiva. Então, vamos para o slide para a gente ver. Então, os dois métodos que nós vamos utilizar. O primeiro é o banho-maria a 100 graus Celsius. Então, nós temos aí 2 procedimentos e 2 micro-organismos, E. coli e Bacillus subtilis. A E. coli, nós vamos colocar um tubo que vai permanecer por 5 minutos
e um tubo que vai permanecer por 20. Então, coloque os dois ao mesmo tempo, e aí você vai cronometrar. Um você vai tirar depois de 5 minutos, e o outro depois de 20. A mesma coisa com bacilos subtilis. Um depois de 5 minutos, o outro depois de 20. Os tubos não têm que ficar totalmente submersos e evite sempre girar para o meio de cultura bater na tampa. Então, eles vão ficar nas estantes dentro do banho-maria, vão ficar parcialmente submersos, não precisam ficar totalmente. Entrando uma parte do meio de cultura com o banho a 100 graus Celsius, o líquido garante que a temperatura se distribua por igual por todo o meio de cultura. Então, é o suficiente para gerar a esterilização, se for o caso. Então, vamos ver como é que é esse procedimento, só para a gente alinhar certinho o que é que vocês têm que fazer aí na prática. Então, separe os dois tubos, tanto para E. coli quanto para o bacilos, tanto de 5 e de 20 minutos, e numa estante separada, e aí você vai levá-los para o banho-maria a 100 graus Celsius. Deixa ali no banho-maria, faz o cronômetro aí 5 e 20 minutos, para depois retirar esse material, retirar esses tubos, e aí a gente vai colocar na estufa para ver o resultado depois. Então vamos para o slide para a gente ver algumas características da fervura ou da ação da temperatura. Então, eu vou passar para a parte onde a gente vai de fato, efetivar o experimento. Que essa parte aqui nós já vimos na teoria. Tubos a temperatura de 121 graus Celsius. Então, os tubos inoculados, tanto E. coli quanto bacilos subtilis, agora eles vão para a autoclave. Então, vamos ver qual o procedimento que nós vamos realizar na autoclave, como é que isso deve ser feito para que seja feito corretamente, para que a autoclave atinja 121 graus e possa ter eliminação. Vamos para o vídeo para a gente ver. Então, a autoclave, essa estrutura, é uma grande panela de pressão, a gente pode pensar dessa forma, onde você tem, na parte de cima ali, o termostato, você tem a tampa, que vai manter fechado e garantir o aumento da pressão controlada pelo termostato. Ali embaixo você tem o regulador do termostato, então com 3 temperaturas, mínimo, médio e máximo, né, desligado, na verdade, o mínimo. A tampa, ela é bastante pesada porque ela tem que aguentar uma pressão bastante forte. Lá dentro da autoclave, o que a gente tem? Você tem essa cuba, que ela é toda vazada, e não tem água ali dentro, a água fica por baixo. A única coisa que vai entrar em contato com o material é o vapor. Então a gente coloca o material no fundo, já com a água fervendo, veda bem, né, usa bem os parafusos de vedação e abre o registro de saída de vapor. Tá? Por quê? Esse registro vai ter que ficar aberto até que todo o ar que está dentro da autoclave saia. Não pode ter ar lá dentro, tem que ser só vapor, porque o ar ele não transmite a temperatura tão facilmente quanto o vapor. Então a gente tem que manter esse registro aberto até que todo o ar seja eliminado de dentro da autoclave. Então, fecha bem, aperta bem os lados, porque a temperatura e a pressão vão subir bastante. Se estiver desregulado, pode ter o rompimento aí, de um dos registros, mas nunca vi acontecer. Mas por garantia, a gente tem que fechar bem. Vedou, você vai deixar ali a temperatura aumentando, até que esteja saindo só vapor do registro, daquela abertura ali de saída de vapor. Então, nesse momento, você fechou o registro, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar a pressão. Aumentando a pressão, a temperatura vai aumentar também e pode chegar aí até a 121 graus. Quando chegou 121 graus, ó, a temperatura, o registro está no máximo. Chegou a 121 graus, a gente volta o registro do termostato para o médio. Isso faz com que a temperatura se mantenha a 121 graus. Depois de 15 minutos a 121 graus, a gente vai voltar para o mínimo, desligar, esperar a temperatura e pressão chegar a zero. Então, nunca trabalha enquanto a temperatura e pressão estiver alta. Então, espera isso abaixar a zero. Feito isso, não vai direto no registro, não tenta, porque a pressão pode ainda ter alguma pressão lá dentro. Então, o que você faz primeiro?
Você abre o registro de vapor para tirar qualquer tipo de pressão, mas abra devagar, porque o líquido pode entrar tá em pressão ainda e começar a ebulir, espirrar tudo lá dentro, ou quebrar os frascos. Então abra devagar para garantir que não tenha pressão nenhuma. Pressão estando em zero, temperatura zero no termostato, como eu estou mostrando, aí você pode abrir então as presilhas e abrir a tampa. Lembra sempre, esses locais, a temperatura aí vai ser alta, mesmo depois de desligado, ainda vai estar muito quente. Com muito cuidado, então, para não se queimar, de preferência utilizando luvas que aguentam a temperatura, tá? Para não ter nenhum tipo de acidente, certo, pessoal? São segurança sempre em primeiro lugar quando a gente vai trabalhar com esse tipo de equipamento. Abriu, o material está lá dentro, autoclavou, então o vapor residual está saindo. Então, espera um pouquinho para sair esse vapor, e aí você pode retirar o material. E esse material que vai ser retirado, então, ele já passou pelo processo de autoclavação. Teoricamente, então, ele está estéril, não tem mais nenhum tipo de micro-organismo, nem vegetativo, nem na sua forma esporulada. Então, vamos para o slide para a gente ver algumas características disso. Então, a autoclave é o equipamento utilizado na maioria dos laboratórios para esterilização de materiais e meios de cultura. Pelo menos a maior parte dos meios de cultura. Alguns meios de cultura não podem ser aquecidos, não perdem suas características, então eles têm que ser filtrados. Mas para o cultivo de bactérias em si, a maioria é esterilizada por autoclavação ou autoclavagem. Esse processo, então, de autoclavagem gera a esterilização. Como é que a gente caracteriza a esterilização? É a eliminação de todas as células vegetativas, vírus e esporos bacterianos, ou os endósporos. Então, quando você elimina endósporos, você garante que não tem mais nada ativo dentro ali daquele meio de cultura ou de qualquer material que você está trabalhando. Então, a elevação da pressão garante também a elevação da temperatura. Por quê? Quando você eleva a pressão dentro da autoclave e você satura o ambiente ali com o vapor, a água não vai mais ter como sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela mantém-se no estado líquido e a temperatura continua aumentando. É assim que funciona a panela de pressão. Então, ela aumenta a pressão, então o calor, a temperatura de ebulição também tende a aumentar para passar do líquido para o gasoso. Por isso que a gente consegue temperaturas mais altas. Então, a transferência de calor aí é por meio da umidade que está no ar. Lembra? A água não entra em contato com o material, mas o vapor da água que está ali naquele ambiente, tem que ser todo preenchido por vapor, consegue aí transmitir esse calor que vai até 121 graus, suficiente para eliminar qualquer tipo de endósporo bacterianos. Alguns cuidados importantes. Nunca abrir a autoclave sob pressão. Então, espere a pressão diminuir, a temperatura chegar a zero. Então, sempre esperar a temperatura chegar a zero. E o acompanhamento constante também é fundamental, tá, durante o processo. Por quê? Teoricamente, se a autoclave está funcionando corretamente, o termostato vai regular a temperatura e você consegue acompanhar. Mas se tiver algum problema ali no processo de aquecimento e ela continuar aquecendo, a pressão e temperatura vão continuar subindo e, subindo essa pressão e essa temperatura, no momento a autoclave pode não aguentar. E como qualquer panela de pressão, uma hora essa pressão vai ser demais e ela vai se romper, né? Podendo gerar uma explosão. A autoclave é um equipamento de laboratório como qualquer outro, tem que ter cuidado extremo para trabalhar. Então, um controle constante da temperatura e pressão, sempre observando, são 15 minutos que você tem que ficar de olho nessa pressão e temperatura. Passou 15 minutos, desliga o termostato, desliga a temperatura e espera a pressão abaixar para poder abrir, para poder trabalhar com esse material. Certo, pessoal? Feito, então, tanto o banho-maria quanto o autoclave, o próximo passo é a incubação. Vamos para o slide para a gente ver. Incubação, ou o processo de incubar, é botar a temperatura ótima de crescimento. Então, todos os tubos vão ser incubados na estufa a 37 graus. Entre 35 e 37 é o suficiente para o crescimento. 37 seria o melhor para crescer melhor esses micro-organismos, que é a E. coli e o bacillus subtilis que a gente está trabalhando. Qual é o tempo? De 24 a 48 horas. Não quer dizer que tem que esperar 48 horas, mas no mínimo 24 horas para a gente ter um crescimento visível, um crescimento que a gente possa observar se deu positivo ou negativo
o teste que a gente está fazendo. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, banho-maria primeiro. Passou 5 minutos, retira, então, tanto a E. coli quanto o Bacillus subtilis. Deixa ele reservado ali numa estante. Não precisa colocar já direto na estufa. Depois, espera mais, dá os outros 20 minutos. Retira também a E. coli e o Bacillus que estavam ali já no banho-maria. Junta isso que a gente fez lá na autoclave, então os tubos que foram autoclavados, tanto de E. coli quanto de Bacillus subtilis. Tente colocar na ordem, na sequência, para depois não se perder. Mas se você fez a marcação correta, exatamente para evitar essa confusão para a mistura desses tubos depois. Feito isso, a gente vai levar a estufa, então, 37 graus e esperar por 24 horas no mínimo. Pode ser que isso leve um tempo maior, se houver uma variação de temperatura na estufa, tá certo? Colocou para incubar, depois de 24 horas a gente pode já observar os possíveis resultados, ou seja, teve ou não crescimento desses micro-organismos. Então vamos para o slide para a gente ver. Procedimentos, ação do calor na inibição do crescimento microbiano. O que é que a gente vai esperar de resultado? Como é que a gente vai observar isso? Então nós temos aqui incubados na estufa para os dois tipos de micro-organismo, um tubo controle, um tubo de calor 100 graus Celsius por 5 minutos, um tubo de calor a 100 graus Celsius por 20 minutos e um tubo para autoclave. Como é que nós esperamos ver os resultados desses tubos? Como é que a gente vai saber se teve ou não crescimento do micro-organismo? O que a gente observa é a turbidez. Então, turbidez é o termo que a gente utiliza para dizer que o meio ou naquele meio de cultura, naquele líquido, há material em suspensão. Ele está turvo, a luz não consegue passar por esse material. Então, essa é a principal característica que a gente pode observar. Um jeito muito fácil de você ver se o líquido está turvo ou não é colocar uma folha escrita atrás do tubo. No tubo que não está turvo, está transparente, translúcido, a gente consegue ler, consegue ver as letras lá por trás. Naquele tubo que está turvo, onde você tem o material em suspensão, a gente não consegue ver nada atrás, porque a luz não consegue passar. Né? E o que é esse material em suspensão no nosso caso agora de crescimento? São as bactérias. As bactérias cresceram, se multiplicaram, então ali você tem milhões de bactérias e elas, portanto, não deixam a luz passar. Então a turbidez vai determinar se houve ou não o crescimento no meio de cultura desses micro-organismos. Então, vamos para o vídeo para a gente ver o resultado. Depois de 24 a 48 horas, conforme a gente for observando, se você conseguir ver a turbidez em 24 horas é o suficiente. Se não, volta para a estufa e espera mais 24 horas para ver o resultado. Então, nós vamos ver as duas séries de crescimento do micro-organismo. Tá? Então, controles, os tempos de temperatura até a autoclave. Então, o primeiro controle ali, primeiro do Bacillus, olha lá a turbidez, então você colocando contra uma superfície mais escura é mais fácil de ver. Então, controle turvo, a 5 minutos teve o crescimento do Bacillus subtilis, são 5 minutos a 100 graus Celsius não foi suficiente. 20 minutos a 100 graus Celsius, o Bacillus também teve o crescimento, então foi positivo. E na autoclave foi negativo, olha como ele está translúcido, é transparente. Então, você teve ali negativo para o crescimento do Bacillus na autoclave. A E. coli, o controle positivo, teve o crescimento do micro-organismo. A 5 minutos a 100 graus Celsius também teve o crescimento. Olha como ficou turvo o meio de cultura. Porém, 20 minutos no meio de cultura, a 100 graus Celsius, eliminou a E. coli. Então, nessa temperatura, a E. coli não consegue sobreviver a 100 graus Celsius por 20 minutos. E a autoclavagem também eliminou a E. coli. Então, o que é que esses resultados demonstram para a gente? 20 minutos é o suficiente para eliminar a grande maioria desses micro-organismos a 100 graus Celsius. Porém, o Bacillus tem a característica de produzir endósporo. E o endósporo é resistente a 100 graus Celsius por vários minutos, pode chegar até horas aguentando essa temperatura. Então vamos para o slide para a gente.
Então, pessoal, esse experimento, ele deu um resultado para a gente de que a aplicação do calor, ela é efetiva na esterilização de culturas, né? Ou seja, na exterminação de bactérias. Nós fizemos o Bacillus subtilis e fizemos a E. coli. Então, o que nós observamos é que na autoclave houve, né, a esterilização total. A gente não teve crescimento bacteriano depois de ter passado pelos 5 minutos e pelos 20 minutos dentro da autoclave. No banho-maria, nós observamos que há 5 minutos, os dois tiveram crescimento bacteriano, mas há 20 minutos, a E. coli foi sensível e acabou morrendo. Mas o Bacillus subtilis, ele continuou. Então, isso prova para a gente que o banho-maria, ele não é um método eficaz de esterilização com bactérias, porque no caso do Bacillus, o que aconteceu foi que naquele momento, né, o aquecimento ao banho-maria, ele deixou a bactéria numa condição favorável ao seu crescimento, e no momento em que eu levei para a estufa e fiz a incubação, o que aconteceu? Houve um crescimento bacteriano ali. Então, se o nosso objetivo é a esterilização, nós já sabemos que a autoclave é a melhor forma de esterilizar. Vocês viram que a autoclave, ela funciona como uma panela de pressão, né? Ela emite uma pressão ali dentro que não há necessidade que seja superior, embora ela alcance uma temperatura superior a 121, não é necessário que seja superior a isso, porque eu posso incorrer na quebra do material que está lá dentro, né? Numa placa ou mesmo num tubo, pode ocorrer de quebrar esse material lá dentro e eu perder minha amostra. Então, não deve ser superior a 121 graus. Eu tenho vários modelos de autoclave, né? Eu tenho autoclaves industriais que são utilizadas para esterilização de materiais, por exemplo, hospitalares, em grande quantidade, né? Eu tenho a autoclave para uso em laboratório, eu tenho a autoclave para uso em consultório dentário, para fazer esterilização dos materiais também. Alguns salões de beleza também usam, que é um modelo mais compacto, menor um pouco, para fazer esse tipo de esterilização dos materiais que vão ser utilizados ali. Então, o objetivo de hoje era verificar se o calor ele poderia inibir, né, ou mesmo se ele poderia se as bactérias poderiam ser inibidas, né, ou se elas seriam, se o calor não ia ter efeito sobre a vida, né, vegetativa dessas bactérias, né? Então, esse era o nosso objetivo, né? Foi o que nós conseguimos observar no nosso experimento, é que realmente a forma de fazer esterilização de uma bactéria, a gente trabalhou com 2 famílias de bactérias, a forma de fazer essa esterilização, a melhor forma é realmente por meio da autoclave, né? Onde eu tenho uma esterilização excelente e eficaz, né? Alguma dúvida, pessoal? Não, eu achei bem explicativo hoje, né? Eu não falei para você que à medida que a gente for avançando, a gente vai ficando mais familiarizada com os equipamentos, com os instrumentos. Eu, quando comecei a assistir, me deu uma saudade muito grande das aulas em laboratório, muito grande. Entendeu? E assim, quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar lá dentro do laboratório multidisciplinar com esse material, vocês vão ver o quanto que é gostoso
E à medida que a gente vai se familiarizando, a gente vai gostando mais e vai entendendo. Porque o início realmente é muita informação para a gente poder, nem tem condições, nem eu sei o nome de todos os materiais, de todas as hidrarias que foram apresentadas. Às vezes eu até me confundo. Mas, assim, o importante é saber a função deles, é saber utilizar, né? É aprender a asepsia, é aprender a trabalhar no bico de Bunsen, né? Para manter estéreo a área onde você está trabalhando e alcançar os resultados nos seus experimentos, né? Como eu falei para vocês, num laboratório acadêmico, pode acontecer do resultado não ser o que está mostrando para a gente na tela. O nosso resultado pode ser até diferente desse resultado que o professor está apresentando, mas o importante é que nós fizemos. E também, o importante também, a gente conhecer toda a cadeia, né, de montagem do experimento, porque se a gente conhece cada movimento, a gente pode saber em qual parte a gente errou. E às vezes até, né, descobrir, por exemplo, numa forma não estéril de trabalhar algum tipo de cultura ali, a gente acaba contaminando a amostra que a gente quer ver o resultado. Verdade. Certo? Certíssimo. Mais uma vez, agradeço a vocês a companhia, né? As nossas noites têm sido bem diferentes, né? Com esse encontro, né? E agradecer a vocês pela presença. Amanhã a gente tem a nossa quarta aula da semana, né? E a gente vai, assim, já passando, né, para metade, amanhã, metade da disciplina de vigilância sanitária de alimentos, né? As bases para a gente fazer essa vigilância, né? Muito obrigada pela companhia. Fiquem em casa se puderem. E se tiverem que sair, não se esqueçam das prevenções, tá bom? Obrigada. Boa Até noite. amanhã, amores. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Turma linda. Dele Campo. Opa! Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, amor. Deus, tchau. Cadê você? Passando.